Bom dia para você que está aí na TRT-FM, você também que acompanha no YouTube, seja bem-vindo a mais um Lounge TRT. Hoje, meu papo é com Luciene Carvalho, que está aqui para falar um pouco sobre a Academia Mato Grossense de Letras. Luciene, primeiro, seja bem-vinda e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, convite aceito, e é uma alegria poder falar sobre arte e trabalho, literatura e trabalho. Justamente sobre isso, literatura e trabalho. Como é que começou o seu interesse pela arte, pela literatura, pelas poesias? Conta pra gente. No meu caso, não é clássico dentro do Mato Grosso, não. Com 2 anos e meio, mamãe fazendo teatrinho, alguma coisa com a família, uma prima constrangida, e eu aviso mamãe que eu sei todas, eu não me lembro disso. Lógico, aos 2 anos e meio, mas eu fui pro palco e comecei a declamar aos 2 anos e meio. Passei toda a vida escolar fazendo isso. Nunca, jamais imaginei que isso fosse caminho profissional. Na adolescência isso fica mais forte, mas isso eu imagino que todo adolescente tem. Em algum momento da minha vida, a poesia bateu como compulsão, como jorro. Esse lugar de produção de poesia já é de uma mulher que caminha para alguma maturação. Mas é surpreendente. E surpreendente também foi o rumo que a vida tomou, né? Não sei por qual motivo você escolheu assistência social, fez ali um curso, depois falou, não quero isso não, eu quero a arte. Como é que aconteceu isso, essa decisão? Primeiro, eu fui para o serviço social no UFMT muito jovem, aos 16 anos, porque era o curso, naquela época só tinha o UFMT aqui, que tinha a maior carga horária de psicologia, que é o que eu queria. Só tinha na época em Campo Grande. Como que eu mais queria era psicologia, foi naquela direção. Mas não foi bem que eu escolhi a arte, eu fui escolhida. Eu sinto claramente que tem um momento que a arte me elege, que ela me comunica que existe um canal em mim. Em 1987, no dia da morte do Drummond, eu sinto um chamado, foi para mim, profundo, aniquilador, que gerou produção compulsiva, mas ainda não acreditava que fosse caminho profissional. Isso veio depois. Caminho profissional, e é isso que eu quero falar agora com você, perguntar, porque muita gente pensa que é só um hobby, que escrever. Você falou para mim que, olha, me disseram que não ia dar em nada, porque eu não seria caminho profissional fazer poesia em Mato Grosso, e você vive disso. Luciene, além de toda essa mudança de pensamento que você teve e começou a caminhar profissionalmente na arte, para quem está do outro lado e tem esse sonho, o que a Luciene diz? Primeiro que é possível. Eu não sou uma hipótese. Quando se está há 24 anos vivendo de um fazer, não é mais uma hipótese, não é mais um sonho, é uma realidade, por vezes árdua. Mas eu me organizei, eu percebo hoje, entre a primeira publicação que vem de festivais da UFMT, que foram ganhos, e o direito à publicação do FIMAT, eu passei 7 anos me organizando internamente primeiro, para tentar ser a única coisa que eu queria ser. Com todo mundo dizendo, não vá. Eu brinco que eu sou a tartaruga surda do rolê. e me organizei de que forma? Eu estava produzindo muita escrita, mas na hora de organizar o projeto, de tentar o recurso para fazer o livro, eu chamei a menina declamadora, de forma a construir um produto artístico maior. Então, existem shows que levam em conta a oralidade poética, que oferecem a poesia para depois começar a negociação de letras. Eu devia ter trazido um, mas esse horário é cedo para poetas. Estou feliz de estar aqui. Luciene Carvalho é a nossa convidada hoje, está aqui no Lounge TRT conosco. E a gente está conversando sobre arte, sobre poesia, sobre escrita e também sobre a Academia Mato Grossense de Letras, e é nesse assunto que eu quero entrar agora. Para quem ainda possa não saber o que a academia faz, como funciona, ou alguém que já conhece, mas não tão profundamente, o que é a Academia Mato Grossense de Letras? A academia é uma associação de terceiro setor
que congregam uma representação da escrita mato-grossense dela, pela cultura, pelo idioma, mas na estrutura ela tem uma dualidade que eu também acho importante. Ela ocupa a Casa Barão, juntamente com o Instituto Histórico Geográfico. Nosso irmão mais velho, eles nascem em 1919, a academia nasce em 1921. Olha só, são 104 anos em setembro. A estrutura são 40 cadeiras que têm seus patronos e que são vitalícios, né? A sucessão é só após a morte. Então, nós estamos falando de celebração de jornada. A academia não é um lustro, não é não é um acessório, não é um lugar... não, a academia é um lugar de profundo trabalho, é composto por pessoas que escreveram nos níveis da comunicação. Tem muito comunicador lá. Vinícius tem muito comunicador lá. A comunicação tem uma representação bastante forte, atuante. Nós temos as pessoas do judiciário, da magistratura, e temos muitos escritores. Mas ter muitos escritores é mais. Nós temos grandes escritores. A academia agrega e congrega pessoas que produzem literatura jurídica, comunicação, literatura de ficção, romance, poesia. Então vamos entender, a gente é Olimpo? Longe disso. Cada cadeira tem o seu ocupante que está na vida, que está no exercício das suas funções e que potencializa muito a representação da academia. Somos 40, representamos o Mato Grosso como um todo, não temos a visão elitista, temos a visão de guardar o idioma e a produção escrita do estado do Mato Grosso. Nós temos pessoas que no seu fazer, no seu mover, no seu estar, fazem com que a academia seja um lugar de extrema riqueza e produção literária. A academia está ligada a uma rede, vou dizer assim, por faltar a palavra melhor, nacional, né? Tem a Academia Brasileira de Letras. Como é que funciona essa interlocução com os outros estados e com a esfera nacional? Muito bem nesse momento. Nós estávamos com um fórum chamado FAEL, agora está Fala Brasil, né? Fala Brasil é o fórum das academias estaduais. Mato Grosso tem uma articulação continuada, foi estruturado no nosso último encontro, que foi em Belém, em agosto do ano passado. O que eu estou querendo dizer é, olha, veja bem, Belém vai receber o COP agora no segundo semestre, certo? Sim. Então, a literatura brasileira toda, um ano antes, já estava lá em Belém, apontando, sinalizando, tirando propostas. Então, a academia e as academias têm um olhar posto na história e uma atuação no hoje, né? Então, existe sim esse fórum de academias, existe interlocução, Mato Grosso faz parte e a gente também declama quando encontra. Meu papel de oralidade poética, de declamadora, se estende a esse lugar nacional, quando a gente se encontra. Quando a gente fala, você citou palavras como história, como presença nacional, junção de academias todas juntas para formar formar o hoje também, né? Estar atual. Falando em atualidade, falando em história, falando em vanguarda, você me contou que foi ou é a primeira presidente negra de academias? Me contaram, foi muito interessante. Eu tinha acabado de ser eleita. Essa questão de estar sendo a primeira mulher negra foi uma coisa de pesquisa de jornalistas
que logo após eu ter sido eleita, eles entraram em pesquisas históricas das quais eu nem alcanço os caminhos e me trouxeram dados que me convenceram, né, e convenceram a mídia. A mídia me conta muito de mim. Eu acho muito importante ouvir comunicadores. Os comunicadores são aqueles que fazem interlocução entre o que se produz e o que reflete a sociedade, o que a sociedade pulsa e o que tem de demanda. Então, ao ouvir aquilo, primeiro que eu entendi o quão vanguardista é a Academia Mato Grossense de Letras, porque nós somos a academia com o maior número de mulheres. Por mais que ainda não seja o ideal, somos 13, mas já somos o que tem o maior número de representação feminina. Nós fizemos a primeira transição de mulher para mulher. Era a Sueli Batista, comunicadora, passando para a Luciene Carvalho, poeta, diretora teatral. Aí entra uma mulher preta. Não acredito que estejamos diante de um fenômeno. Acredito que o Brasil começa a fazer uma remissão, uma redenção histórica. É uma honra ser esse nome. Eu sou um nome, uma representação. Mas não é essa a essência da minha poesia. Eu escrevo sobre isso. Mas a sensação que eu tenho é que, de alguma forma, Mato Grosso tomou para si um papel que agora vai ficar inesquecível. Entra para a história como a academia que se colocou de forma democrática. Não acredito que inclusiva, acredito que representativa, e também não vi que eu tenha sido eleita para a cota nacional. Não foi esse o processo. O processo veio de outro lugar, veio de construção mesmo de pessoas que se uniram, que estavam dispostas a trabalhar pela Casa Barão, pela Academia Mato Grossense de Letras, junto com o Instituto Histórico. Tanto é que você só ficou sabendo disso depois de ser eleita e tal, não é? Mas foi um susto. Foi um susto porque isso ganhou um volume. Quando a mídia quer fazer volume, ela tem esse poder. Sim. De fato. E foi um número muito grande de entrevistas. E eu entendi. Mas, na verdade, Vinícius, como o Lounge pede uma verdade, um fluxo de verdade maior, quando eu entrei para a academia 10 anos atrás, eu entendi o lugar dessa coisa de mulher preta, periférica, dentro de um lugar tido anteriormente como elite. É um caso que eu sempre conto por emblemático. Eu estava indo ao mercado no final de tarde, naquela hora que o dia entra no lusco-fusco, e passou por mim uma mulher preta que cresceu comigo no bairro, nunca tinha falado comigo, que a gente de ver uma outra de escolas próximas. Eu sou fruto das escolas públicas do Mato Grosso. Ela passou por mim, uma coisa de 10 metros. Ela passou, aí ela de longe falou assim: "Você, né?" A primeira coisa que me ocorreu ela sabe meu nome. Ela falou: "Você foi lá e pegou uma cadeira para nós, né?" Aquilo me ensinou representatividade, Vinícius. Aquela mulher pertence, que mora no mesmo lugar, que vai viver a vida no mesmo território, se sentiu dentro da academia através do meu estar. Isso realmente me emocionou. Isso, para mim, é o que importa. Muito mais gente se viu dentro da academia com a minha entrada. Muito mais mulheres, muito mais pretas, muito mais periféricas. Isso me dá a sensação que a minha presença fez a academia ficar mais representativa. E chegar à presidência é falar de um tempo novo, de um país que precisa dessas ocupações. Luciene Carvalho está conosco aqui hoje. Ela é presidente da Academia Mato Grossense de Letras e bate um papo muito legal aqui no Lounge. Agora, Luciene, a academia é centenária, né? E de que forma que a academia pensa, talvez tenha projetos futuros de chegar aos jovens das comunidades, sejam das comunidades aqui de centrais, periféricas, enfim? Então, eu tenho que contar a novidade, né? A gente conseguiu um projeto que está sendo realizado desde fevereiro
E nesse projeto, ele chama Manutenção das Atividades da Casa Barão. Nós temos um evento que se dá todas as segundas, quintas-feiras do mês. Toda quinta, segunda semana, com quinta-feira, a gente abre a porta. E nós temos slam, nós temos teatro da poesia, onde as pessoas interpretam poemas de imortais da casa, dos que estão nas cadeiras, dos que estiveram na cadeira. Nós temos break, nós temos DJ, nós temos poesias projetadas, visita de escolas. A mesa centenária do nosso salão social é recoberta com papéis que acolhem a escrita de jovens e de pessoas de qualquer idade. Então nós temos um momento de encontrar com a comunidade mato-grossense. A primeira ação foi o centenário de Natalino Ferreira. Cáceres veio para cá, com a juventude, com a dança das lavadeiras, com o histórico. A gente tem um momentinho de curta-metragem, oferecendo um momento de audiovisual ou de cinema. Nós estamos todos os meses com todas as linguagens. E tem um momento que eu amo, que chama Bate-Papo Literário. 2, 3, já tivemos até 4 acadêmicos conversam com as escolas. Os alunos podem se inspirar, podem perguntar, tirar dúvidas, mas acima de todas as coisas, eu acho que pode sonhar em entrar ali. Exatamente. Já que você falou nisso, para quem sonha um dia estar, jovens, adultos, pessoas que vivem da arte, enfim, estar ali na Academia Mato Grossense de Letras, qual é o processo, qual é o procedimento? Acima de todas as coisas, a academia é uma consequência da jornada, né? Uma das coisas que eu aprendi com o vice-presidente, o Arno é o nome do acadêmico, é um sobrenome alemão difícil para mim lembrar, mas ele disse que é muito mais uma celebração da jornada. Então, essa ideia de que no início... Não, a academia não é lugar para iniciantes. A academia é uma consequência de quem se dedicou à produção da escrita, à produção literária, se notabilizou na representação de um povo. Então, para alcançar representatividade, se comprometa com causas, escreva, produza. Literatura não é essa genialidade que nasce perfeita. Também eu não sou da turma que fala que é 90% transpiração. Eu não creio que tenha fórmula, mas o olhar para dentro, o estilo, a singularidade, a construção de jornada é essencial. E que não seja uma jornada feita de construir o próprio nome ou voltada para si mesmo. É um lugar de bem comum, é um lugar de olhar e transformar a sociedade. É um olhar de cidadãos que se notabilizam pela escrita. Então, o negócio é escrever, o negócio é ler, o negócio é estar atento ao que vai ao mundo, colaborar para a construção da compreensão de que a escrita e trabalho também importa. Esse é um lado que o Mato Grosso ainda deixa a desejar. Entender que o trabalho artístico não é um passeio pelo jardim de gente exótica ou de gente que já tem estrutura financeira, não é. É um estado de alma, é um talento, é uma escolha profissional. Eu acho que nós já estamos no momento de entender que a arte, em última instância, é o que fica de civilizatório de um tempo. Excelente conversa com você, gostaria de ter tempo para mais bate-papo, mas eu quero que você deixe sua mensagem final. Se tiver também as redes sociais e como as pessoas podem entrar em contato com a academia. Estamos em transição com a academia, visitem o nosso site, as mudanças de dados, nós estamos... Porque toda essa ebulição de atividades nos levou a mudar site, a mudar as redes sociais, o Instagram, mas a academia está presente
Entre no site Academia Mato Grossense de Letras, acompanhe as nossas mudanças, logo voltaremos com o canal de YouTube e todas as segundas, quintas-feiras do mês estejam à vontade para chegar no Centro Histórico, que vocês vão ter uma Casa Barão aberta, bonita, para receber a comunidade mato-grossense com carinho e com muito escrito. Luciene, para você aqui no nosso estúdio, para quem está acompanhando no YouTube, nós temos o livro Foi Assim, que conta a história da evolução de casos da Justiça do Trabalho. Esse é um presente tanto para você como escritora, né? Um exemplar para você e outro também para a Academia Mato Grossense de Letras. Olha só, e que capa bonita, olha isso, muito lindo o trabalho. Esse tipo de produção leva as pessoas para a academia. Você estava perguntando? É assim, é transformando o que é vida em letras. Luciene, obrigado pela sua energia aqui no estúdio hoje, pela sua alegria e por ter aceito o nosso convite. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. A gente termina o Lounge até quarta-feira que vem com mais uma edição.